Esgotamento emocional é considerado um fator central do burnout. Diversas pesquisas mostram que características do ambiente de trabalho e do trabalhador estão associados a um desenvolvimento de exaustão emocional. Trata-se de uma experiência com sentimentos e atitudes negativas que podem trazer problemas na relação do indivíduo no seu trabalho. Isso porque o empregado, quando entra na organização, ele entra com certas expectativas de que ele vai se realizar profissionalmente e que a empresa, a organização, vai facilitar com recompensas durante o seu dia a dia. Aí é que está o problema. Porque no dia a dia ele percebe que a sua expectativa versus a realidade é totalmente diferente. E isso pode influenciar no comportamento da pessoa dentro do local de empresa. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem se falado bastante sobre o esgotamento emocional, mas eu queria saber se você consegue identificar esses sintomas caso você esteja passando por isso. Então eu vou ler uma listinha aqui para você, veja se pelo menos 5 dessa lista você consegue se identificar. Bom, e a lista é: cansaço frequente, falta de paciência, dificuldade em se relacionar com as pessoas, procrastinação, falta de organização pessoal e profissional, ansiedade, irritabilidade, falta de motivação, raciocínio lento, sentimento de tristeza contínua, desânimo, dificuldade para se concentrar e insônia. O esgotamento emocional, ele vem de uma causa, tá? Então, quais são as causas do esgotamento emocional? Ele vem do trabalho excessivo, ele vem de péssimas condições de trabalho, vem de poucas horas de descanso, a falta de lazer, autocobrança excessiva, assumir mais responsabilidades do que consegue lidar, o estresse e estar próximo a pessoas que te causam desconforto. As causas que foram citadas aqui, elas estão muito relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Mas só lembrando que o esgotamento emocional, ele só não é causado neste ambiente, tá? Ele pode ser causado também em outros ambientes, por exemplo, como o luto, tá? É muito comum também as pessoas que perderam, né, alguém da família ou alguém muito próximo, que tem algum esgotamento emocional devido ao cansaço ali, né, excessivo do pensamento da pessoa, né, a negação, né, em relação à morte, enfim, tem outras situações que também levam ao esgotamento emocional. Mas aqui hoje a gente está falando mais voltado para essa parte profissional mesmo. Bom, e aí, né, depois de todas essas causas aqui de esgotamento emocional que estão ligadas ao local de trabalho, você vai me falar, poxa, mas no meu local de trabalho eu não tenho essa liberdade, eu não tenho autonomia para falar. E às vezes não é que você precisa de uma liberdade, de uma autonomia para falar, o que você precisa é de jeito para poder se comunicar. Porque às vezes, quando a gente está desconfortável com alguma situação, isso já liga ali com a nossa irritabilidade, com a nossa raiva. Então, quando você está desconfortável, você já se imagina indo lá falar para o seu gerente, né, para o seu gestor, de uma forma com raiva daquilo, né? Já indignado com aquela situação. Mas aí, se você pensasse diferente disso, se você tivesse uma atitude diferente, uma atitude mais calma, mais tranquila para falar, pode ser que já resolveria o problema. Eu acho que muitos de vocês até já devem ter visto ou falado de situações, por exemplo, às vezes você está ali dentro da empresa durante anos, você percebe que tem uma situação ali, algo que precisa ser melhorado, você sabe que pode ser melhorado, mas você não fala por medo, ou porque senão vai ficar bravo, ou porque vai gerar alguma briga. Aí chega alguém novo e essa pessoa vai lá e fala exatamente aquilo que você pensava e você queria falar. E aí o cenário muda totalmente, fica totalmente diferente e para melhor. E a ideia fica para a pessoa e não para você que já estava com aquilo na cabeça há muito tempo. Então, o que existe são maneiras de falar. Eu acho que às vezes a gente põe algumas limitações ali no local de trabalho, né? Como se a gente não pudesse falar, não tivesse liberdade, mas na verdade tem sim isso, só que você precisa achar um jeito melhor de se comunicar com as pessoas.
E dentro aqui das causas de esgotamento emocional, tem 3 tópicos aqui que eu acho que a gente pode usar o jeitinho de se comunicar, o jeitinho de falar. Pode trazer soluções aí para você, ou menos estresse, né, possível dentro do seu local de trabalho. Que é péssimas condições de trabalho, trabalho sob pressão e poucas horas de descanso. Bom, acho que qualquer pessoa que esteja acima da gente, né, ou principalmente o dono, ou até o nosso gerente, nosso gestor, que seja, sabe que para a gente conseguir desempenhar, né, bons resultados ali e também desenvolver o seu lado profissional, a gente precisa ter boas condições. Então a gente precisa ter uma boa mesa, a gente precisa ter um notebook bom, a gente precisa ter um telefone, caneta, papel, o que for necessário, né? Eu tô aqui muito focada na parte de escritório, mas seja qual for o cargo que você esteja executando, qualquer pessoa que esteja acima de você sabe disso, né? A gente só vai conseguir ter bons resultados se a gente tiver uma boa condição para poder trabalhar. Então, às vezes, a gente acha que o nosso chefe tá vendo, né? Que a gente tá ali, tá faltando alguma coisa, tá faltando algum material, mas às vezes ele realmente não está vendo. Então, se você conversar com ele, explicar a situação, aí eu volto a falar. É que quando a gente tá, né, desconfortável com a situação, já há alguns dias, algumas semanas, a gente começa a ficar estressado e já vai passar isso pro próximo de uma maneira estourada, né? Já com raiva. Então, procure se colocar no lugar dele. Às vezes ele não sabe. E mesmo que você tenha percebido, dependendo da situação ali, que ele sabe sim que você não tem condições, procura sempre usar a boa educação. Então explica para ele como está sendo o seu dia a dia, o porquê que você não consegue desempenhar bons resultados, ou então, se não tá, que por enquanto você tem bons resultados, mas isso futuramente pode te prejudicar, seja muito transparente e fale de uma maneira educada, né, para quem está acima de você sobre as suas condições profissionais. E trabalhar sob pressão, né? Bom, isso é uma coisa que acontece muito dentro das empresas, né? E tem alguns cargos que realmente, né, a exigência do perfil é esse. Mas pensando que é um cargo que você esteja executando agora no momento, que não tenha isso, né, como uma exigência, mas que venha acontecendo, é importante também que você seja muito transparente com o seu chefe, né? Que você mostre ali para ele todas as suas atividades e pergunte para ele quais são as prioridades naquele momento que você pode fazer, que você pode focar. Eu acho que também tem eu acho que é importante você ter uma relação bacana com o seu chefe, né? Às vezes é difícil, eu sei que é. Né? Nem todas as pessoas, infelizmente, são legais, mas tem pessoas que são, assim. Então, acho que às vezes a gente até tem certas fobias, né? Principalmente com o chefe, quase porque tá muito acima da gente. Então, a gente cria umas hierarquias, assim, que nos limita de se aproximar, de conversar, de explicar a situação. Eu acho que, principalmente se tratando de chefe, hoje em dia também acho que essas culturas dentro das empresas estão mudando bastante. Então, quanto mais você se aproximar do seu chefe, eu acho que é mais fácil para vocês conseguirem resultados bons. E isso já os próprios vêm trabalhando, né? Então, às vezes é isso, é uma forma de você achar um jeitinho ali bacana de se comunicar com o seu chefe e ser muito verdadeiro e transparente com ele. Eu acredito que isso também colabore ali para não te desenvolver alguma ansiedade, alguma irritabilidade por conta dessa pressão. O mesmo serve para o caso também de horas de descanso. É normal que as empresas, né, hoje em dia peçam para a gente ficar mais 2 horas, que é o limite que a gente pode, né? 2 horas de extra ali. É complicado porque, assim, a gente sabe que não é só ali dentro da empresa, né? Tem o horário também que a gente sai de casa, o horário também pra gente chegar em casa. Tudo isso também faz parte, embora, né, não na legislação, mas também tá junto também. Então, eu acho que isso vai também de você, sabe? Você tem que fazer também o seu controle. Então, às vezes, um dia me pediu para fazer extra e eu também tô precisando de dinheiro, então tudo bem, não tem problema.
Mas se isso é uma coisa que vem acontecendo muito e que tá te prejudicando, eu acho também importante que você busque essa comunicação, essa boa relação com as pessoas com quem você trabalha. É difícil? Eu sei que é, mas é fundamental para que você não prejudique o teu lado emocional, né? Para você não chegar num ponto onde você é capaz de chegar no local de trabalho e sair gritando com todo mundo, né? Estourar, como a gente até já viu na internet, tem muitos vídeos de pessoas que jogam computadores no chão, né? Ou se não for dentro da empresa, mas acaba descontando em quem está em casa. Então, acho que essa boa relação com as pessoas com quem a gente trabalha também e o nosso chefe é importante. Autocobrança excessiva. Eu me autocobrar é natural quando eu penso no meu desenvolvimento, no meu crescimento, na minha evolução. Sabendo que para tudo isso eu tenho um prazo, né? E tudo tem o seu tempo certo. Eu não posso me cobrar de bons resultados, principalmente em curtos prazos, que é o que a gente faz naturalmente. Então, por exemplo, quando eu tô dentro de uma empresa, eu já sei já que ali dentro eu tenho uma pressão para que eu melhore, né, a minha performance, e fora isso tem a parte de comparação, que eu vou estar sempre me comparando a quem está ao meu lado. Então, esse tipo de cobrança, de autocobrança excessiva, é que não pode acontecer. Eu tenho que agir de uma maneira, mesmo que o mundo externo esteja me cobrando coisas que eu sei que dentro daquele prazo, dentro daquele período que eles querem, eu não vou alcançar, eu não posso deixar que isso me atinja. Eu tenho que deixar bem claro para mim mesma que eu tenho o meu prazo e que eu sei o que é melhor para mim. Eu não posso deixar que a parte externa, né, as pessoas, venham me impor os meus limites e os meus prazos. Se a gente for parar para pensar ou até pesquisar os esportistas, por exemplo, para eles terem bons resultados, eles não conseguiram isso em 1 ano, em 2 anos. Você vai encontrar vários esportistas que conseguiram dentro de 5, 6 anos. Então é um processo lento, mas que a gente tem uma mania de comparar esses resultados não só com as pessoas que estão ao nosso lado, mas também a tecnologia, né? A gente busca sempre aperfeiçoar uma tecnologia sendo muito rápida e exige também de nós também sermos muito rápidos. Então, quando eu sei quem eu sou, né, o que eu preciso e que o meu corpo não tem nada a ver com a tecnologia ou com os resultados que o outro está querendo para mim, eu consigo facilmente não me autocobrar de uma maneira excessiva e que prejudique a minha saúde. Eu sei o meu prazo e o meu limite. Então, acho que esse é o ponto essencial, sabe? É quando você mesma se conhece e sabe o que você precisa, sem deixar que as partes externas te influenciam. Bom, e o próximo é falta de lazer, né? Isso é muito, eu acho que vai muito para as pessoas, né? Aquelas pessoas que são workaholic, né? Que tipo, não param de trabalhar, né? Tá de férias, mas tá ligada no celular, tá ligada no notebook, ou é folga da pessoa ali no domingo e a pessoa tá no celular resolvendo o problema, ou quando sai do trabalho, vai direto para casa, mas também tá de alguma forma ligada também ali com os problemas do trabalho. E esquece, né, que tem às vezes a família em casa, que precisa também, a gente precisa alimentar também, né, e cuidar do nosso físico, então fazer algum esporte, fazer alguma dança também é legal, trabalhar, desenvolver o nosso lado espiritual também ajuda, ter bons amigos, ter uma boa relação com quem tá dentro de casa com a gente, né, isso tudo também conta. A vida não é só trabalhar, né? E tem gente que não para nunca, né? O trabalho é prioridade e a família às vezes está em segundo lugar. Então, assim, para pensar também nessa parte, né? É tão prioridade assim, é mais prioridade do que seus filhos, do que seu marido ou sua esposa, né? E o seu corpo, né? Sua saúde física, né? Porque o mental com certeza futuramente vai afetar, mas
E o físico, como é que tá também, né? Então, acho que essa parte a gente, para quem gosta muito de trabalhar, né? Ou que não gosta, mas que precisa, até o trabalho exige esse comportamento, eu acho também que é algo também para você parar e pensar. Será que esse trabalho tá correto, sabe? Ser desse jeito, agir desse jeito, tá certo isso? Né? Isso tá me prejudicando a saúde, tô deixando tudo para trás. Será que isso lá na frente não vai piorar a situação? Sendo muito sincera, vai piorar. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem grandes chances ali, né, antes dessa situação explodir, da gente evitar e melhorar e resolver do que ir levando, né? Ah, tá ruim, mas eu vou empurrando, eu vou levando, eu vou aguentando, né? E a hora que estourar, a hora que pesar, é um peso, gente, difícil de dar conta, né? É muito ruim, né? E isso eu falo assim, quando você tem família, por exemplo, né? E você deu prioridade para o seu trabalho e não para os seus filhos. Essa relação com os seus filhos, talvez futuramente, pode ser um grande peso para você, né? Talvez essa relação pode ser ruim futuramente. De repente, os seus filhos não vai ter memória boa nenhuma com você, não vai ter uma boa referência. E você vai até se sentir, às vezes, injustiçado, né? Falar, nossa, mas eu trabalhei tanto, né? Eu dei tanto para essas crianças, né? Eu paguei tanta coisa para eles, mas assim, a questão não é o dinheiro, né? É o momento que a gente passa. As lembranças, assim, é os momentos que a gente deu risada, é os momentos que a gente fez uma caminhada com uma pessoa que a gente gostava, com os nossos pais. Enfim, são pequenas coisas que a gente leva para a vida, né? São pequenas memórias. E aí eu acho que fica aí como uma dica, né? Um momento para você refletir sobre o lazer, né? Quando a gente coloca o nosso trabalho como prioridade e deixa a nossa família um pouco de lado, né? Será que futuramente, né, o peso, porque a gente sabe que vai pesar, mas você vai dar conta mesmo? Você parou de fato para pensar nesse peso que vai ser futuramente e você vai dar conta? Então, eu acho aí que é um momento para você refletir e colocar sim como prioridade na sua vida também. Né? A partir do momento que saiu do trabalho, vai fazer alguma coisa que você goste, que seja gostoso, que não tenha nada relacionado ao trabalho, tá? Fica aí como uma dica. E aí tem um aqui que é estar próximo de pessoas que causam desconforto, né? Isso às vezes é muito comum também no local de trabalho, né? A gente sempre... Deixa eu ajustar aqui essa câmera, que ela vai caindo. A gente... É muito comum, né? Eu acho que depende muito da personalidade também das pessoas, né? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer amizades, né, com qualquer personalidade. Mas tem pessoas que não. E geralmente a gente, às vezes, não é com todo mundo que a gente se dá bem ali, né, no local de trabalho. E aí, mas a gente tem que lidar com elas todos os dias. Então, o que eu preciso fazer para que isso não me afete emocionalmente? É tratar com boa educação e indiferença. Por que eu falo indiferença? Se você parar para pensar nas pessoas que te causam desconforto, né, no local de trabalho, pensando, né, o que acaba acontecendo ali? Você tá pegando essas pessoas e colocando elas acima de você. Eu não tô falando exatamente de chefe, e mesmo que fosse chefe. Essa elevação que eu digo é no sentido da pessoa ser muito importante. Então a gente esquece quem a gente esquece que a gente tem uma família, a gente esquece que a gente tem amigos, né? Que a nossa vida não se resume só a isso. Então, quando a gente começa a ficar desconfortável com uma pessoa com quem a gente trabalha, aquela pessoa passa a fazer muito parte da nossa vida, né? No momento em que a gente acorda, já acorda pensando na pessoa, a gente vai, vou trabalhar, vou encontrar com ela, vai almoçar, se tiver oportunidade ali, né, de falar mal da pessoa, então mas você tá falando na pessoa ainda. Quando você sai também do local de trabalho, também já sai pensando nas coisas que aconteceram ali. Eu sei que é muito difícil, né? Mas a gente precisa fazer
um exercício da gente mesmo controlar os nossos pensamentos. Não é fácil, mas é necessário, porque senão a gente vai colocar essas pessoas que nos causam, né, desconforto acima de tudo, prioridade de tudo, né? E aí é que tá o problema, porque aí você começa se sentir inseguro, a autoestima acaba baixando, você começa a ficar triste, vai entristecendo nesse local de trabalho. Às vezes, é até a empresa que você gostaria de trabalhar, que você sonhava em trabalhar e você conseguiu entrar, aí você já quer sair dessa empresa por conta das pessoas que estão lá dentro. E aí você percebe que é muito pequeno o motivo pelo qual você está querendo sair, por causa de uma pessoa que te trouxe desconforto. Mas por quê? Porque você está colocando essa pessoa em um lugar acima, um lugar superior ao seu. Então, quando você começa a tratar com indiferença, indiferença dos teus pensamentos, indiferença quando a pessoa está presente no local de trabalho. Então, a pessoa não quis me dar bom dia? Não dá bom dia. E não leva isso, sabe? Tipo, nossa, não quis me dar bom dia e como se fosse a pior coisa. Porque se você parar pra pensar, o teu problema é a rejeição também. Porque às vezes você nem gosta da pessoa. Mas aí o fato da pessoa não ter te dado bom dia, você já fica, acabou, né? Acabou, pronto, o dia não vou conseguir mais trabalhar. Mas é porque você está colocando essa pessoa acima de tudo. Então, começa a colocar ou de igual para igual e tratá-la com indiferença, sabe? E não deixar de lado os teus sonhos, as tuas conquistas, as pessoas que você gosta. Isso tem mais significado do que essa pessoa que está te causando desconforto. Bom, e ficou faltando aqui, né, o trabalho excessivo e o estresse. E como já está escurecendo e eu tô pegando a luz do dia, eu vou ter que ser bem rápida. Bom, nessa parte de trabalho excessivo, eu fiquei pensando mais na parte de quem trabalha como CLT, né, que acaba reclamando ali que não tem liberdade, né, para poder escolher seu próprio horário, fazer ali os seus horários ali onde você, né, possa sair e voltar, e gostaria de trabalhar como autônomo. E quem é autônomo acaba achando ruim, que não tem os mesmos benefícios, né, de quem é CLT ali como um 13º, e tem o seu salário garantido todo final do mês. Eu acho que para essas coisas, assim, o trabalho excessivo, eu acho que ele começa também a ser excessivo, além das coisas que a gente falou, né, de hora extra, né, das cobranças, da gente trabalhar final de semana quando é a nossa folga, ele também se torna excessivo quando ele também começa a se tornar estressante, né? Quando a gente começa a fazer as coisas de uma forma desconfortável e também quando a gente não tá feliz com aquilo que a gente tá fazendo. Então, para isso, eu vou me dar um prazo, sabe? De repente eu tô trabalhando num lugar onde eu já conversei com o meu chefe, né, sobre o que a gente falou antes, olha, tá tendo pressão e não é assim, a minha condição de trabalho é ruim, mesmo assim não foi melhorada, eu tô tendo que trabalhar nas minhas folgas porque estão me exigindo isso. Então eu acho que quando a gente entra neste cenário, neste ambiente, e a gente não tem a liberdade, né, de sair desse lugar por uma questão financeira, então a gente precisa... Peraí, gente, que meu gato tá aqui, deixa eu só... Senão ele vai bater em tudo aqui. Eu acho que quando é assim, a gente se coloca um prazo, né? Então eu preciso de quanto dinheiro para poder ter a liberdade de sair desse lugar. Então, é de tanto, vou ter que trabalhar tantos meses para poder conseguir isso. Então, é esse o meu prazo. Para quem é autônomo, ok, era meu sonho trabalhar, né, com essa empresa, construir isso. Então, quanto tempo eu preciso para poder conquistar aquilo de fato que eu quero, né? De contratar pessoas, de ter mais liberdade realmente de fazer o meu horário, de poder ficar com a minha família. De 1 a 5 anos, então é o prazo que eu vou ficar aqui me dedicando a isso até eu conquistar. Eu acho que a gente tem muito que aprender, como eu já tinha citado também anteriormente, sobre os esportistas,
né, que o prazo deles, assim, a gente vê lá, né, o cara correndo, né, e ganhando as medalhas de ouro, a gente não imagina um terço do que aquele cara passou para conquistar aquilo. Então, eu acho que nesses momentos é válido a gente pegar esses caras aí e estudar a vida deles, entender como foi o processo deles, porque às vezes o nosso processo também pode se encaixar, né, no mesmo que o dele ou ser parecido, né? E aí a gente consegue tirar várias lições disso. Então, assim, ou por hoje eu vou encerrar, porque já tá escurecendo. E é isso. Eu espero que tenha ajudado dentro das causas que eu trouxe aqui, né? Eu sei que é tudo muito difícil, gente. No dia a dia, na prática, é bem complicado. Mas eu espero de alguma forma ter ajudado, né? E se não ajudou, deixa o comentário também aqui falando que não ajudou. E também, se quiser falar também de outras sugestões também, eu tô aberta. E eu vou encerrar o vídeo aqui. Mas o assunto esgotamento emocional, eu ainda tenho algumas outras coisinhas também que eu queria trazer aqui pra falar, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e no final, gente, tudo dá certo. Eu gosto de pensar isso, sabe? Ser otimista, positiva. Vai dar certo. E o Lorde vai entrar aqui na frente. Deixa eu já desligar. Beijos.